Olá, pessoas, bem-vindos ao Português em 5 minutos com a professora Rosi. Hoje nós vamos introduzir o assunto crase, ok? Nós falaremos sobre o som, sobre sua origem, porque ela existe. Então vamos lá. Começando com a aula, a gente tem que lembrar que a crase é um fenômeno que acontece na língua portuguesa da junção da preposição a e do artigo a. Logo, crase não tem nada a ver, gente, com som. Não é porque nós falamos um pouco mais alto, a palavra a parece ser mais alto, né? Ela se destaca um pouco mais dentro de uma frase, que nós devemos acentuá-lo, tá? Por quê? A crase só vai ser utilizada na frente de substantivos femininos. Se não for feminino, não tem crase. Essa é a primeira regra básica, tá? Então, por exemplo, bem-vindo a todos. Aí, assim, bem-vindo a todos. Como esse A parece que está destacado em relação ao som, as pessoas vão lá e costumam acentuá-lo. Mas isso é desnecessário, porque eu acabei de dizer que crase não tem nada a ver com som. E sim, para mostrar que ali, dentro daquela palavra, houve a junção de duas vogais iguais, ok? Isso já aconteceu, a crase, o fenômeno crase, já aconteceu com diversas palavras da língua portuguesa. Por exemplo, a palavra pé, um dia se escreveu assim, até que houve o fenômeno com ela e juntaram e virou uma letrinha só, tá? Assim como também teve crase de consoante, né? A palavra ele, ela, também já foi escrito com 2 L's, até chegarmos na forma que nós temos hoje. No caso do pé, nós não vamos ter um acento agudo, e sim um acento grave, porque é que neste caso vai entrar sim a questão do som, né? Mas não é porque a gente grita ao falar a palavra pé, mas há um prolongamento maior desta vogal. Então, geralmente, a gente acentua, não são todas as palavras, isso tem uma regra ortográfica que depois nós falaremos sobre isso, mas dentro da prolongação dessa vogal mais prolongada, a gente acaba acentuando com acento agudo ou com um circunflexo. Depois a gente fala sobre isso, ok? Voltemos a falar sobre a nossa crase. Então, o que acontece com a crase? Ela vai aparecer quando eu tenho um verbo, por exemplo, tá? Que pede a preposição a, né? Então vamos lá, ó. Ele se refere a. Por quê? Quem se refere a alguma coisa. O verbo referir pede a preposição a. Vamos colocar aqui uma palavra feminina, tá? Praia. E essa palavra praia, essa palavra feminina, precisa de um artigo a, né? Porque está falando de algum lugar específico. Então aqui, olha só, ele se refere a praia. Ok? Só que, poxa vida, para que eu vou colocar 2 As? Economiza. Coloca um A só e coloca um acentozinho demonstrando que isso existe. Ok, pessoas? Isso aqui até já existiu até o século XVIII. As pessoas escreviam assim, até que alguém teve a santa ideia de reduzir essa informação. E é daí que nasce, pessoas, aquela dica de você substituir a palavra feminina por uma palavra masculina. Então, ele se refere a, porque o verbo pede a preposição, e o bar é a palavra masculina, coloca o o. Então, daí que nasce aquela dica, para quando a gente ter dúvidas se vai usar crase ou não, substitui a palavra feminina por uma masculina. Se aceitar o ao, obviamente, na que nós queremos usar, aceita crase, devido a essa impressão que nós temos aqui. Vocês entenderam? Tá? Então, primeiramente, nessa aula básica, a gente entende que a crase vai nascer a partir da influência de outras palavras, de uma que pede a preposição e de outra que vai pedir o artigo feminino a. E lembrando que só acontece na frente de substantivos femininos. Então, espero que tenham entendido. Até a próxima aula. Beijos!